Paz, igreja. Tudo bem? Amém. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje, amém? Tivemos alguns contratempos, mas graças a Deus estamos aqui, amém? Então vamos continuar, na presença de Deus. Vamos louvar ao Senhor por mais esse sábado, por mais esse aprendizado de hoje, amém? Pai, nós te louvamos, nós te rendemos glórias, nós te rendemos a ti o louvor, Senhor. Que o Senhor possa nessa noite, Senhor, nos usar, Pai amado, para trazer a tua presença, para trazer a tua unção, para que a sua verdade seja estabelecida aqui, Senhor meu Deus. Para que aqui na sua igreja, Senhor meu Deus, as pessoas possam sentir a presença do teu Espírito Santo. E que ele possa, Senhor meu Deus, nos usar e nos usar para trazer mais pessoas para a tua presença, para a tua salvação. Que nós possamos trazer, Senhor meu Deus, pessoas para ter um relacionamento contigo, Pai. Senhor, abençoe cada um que está aqui, Senhor meu Deus. Nós poderíamos estar em tantos outros lugares, mas nós escolhemos, nós decidimos estar aqui para aprender de ti, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Perdoa os nossos pecados, nossos erros, os nossos pensamentos. Perdoa às vezes até o que nós falamos, Pai amado, e que não te agrada, mas que te entristece, Senhor. Que teu Espírito Santo possa vir e nos ensinar como nos comportar, como ser, como fazer. E que, Senhor, que hoje nós possamos ter um novo tempo, uma mudança de pensamento, uma mudança de colocações, uma mudança de atitudes, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Amém. Hoje a palavra é sobre escolhidas por um propósito, e dos homens verdade e liberdade. E aí, refletindo, nessa abordagem, eu vejo que uma coisa liga a outra. Amém? E não vai dar para ser por aqui, mas eu vou tentar resumir o que Deus falou comigo em relação a esse tema. O propósito de Deus sempre foi ter um relacionamento com a gente, desde o início. O propósito de Deus sempre foi ter um relacionamento com o homem. Quando eu falo homem, homem e mulher, tá? Sempre quis, desde o início. Quando ele criou Adão e Eva, a ideia de Deus era ter um relacionamento conosco. E o que é um relacionamento? Relacionamento é você ter a liberdade. A liberdade de falar, a liberdade de mostrar. E ele sempre teve vontade e ele nunca escondeu nada de nós. E que é a verdade, E ele sempre quis esse relacionamento. E o homem, ele pecou. O que fez o relacionamento de Deus com o homem quebrar, não foi o fato da Eva ter comido o fruto, mas foi o pecado. E quando o pecado entrou no homem, a gente quebrou a aliança com Deus. Aí falando sobre propósito, pra gente pensar um pouco sobre o que é propósito, Esse propósito de relacionamento de Deus com a gente é algo tão sério, que mesmo a gente pecando, ele conversou com Jesus e com o Espírito Santo e falou assim: eu quero voltar a esse relacionamento. Eu quero que de alguma maneira eu consiga trazê-los de volta para nós, para o plano inicial. Amém?
E se eu falar para você que hoje é possível, apesar do pecado ainda habitar em nós, porque a gente ainda peca, a palavra de Deus diz, né, que nós pecamos ainda. É possível ter um relacionamento com Deus. Amém? É possível ainda a gente ter um relacionamento com Deus. A palavra de Deus lá em Eclesiastes 3:1, ela fala assim, que há um propósito, não sei se... Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Aí Deus me levou, né, sobre propósito, porque assim, a palavra de Deus diz que antes mesmo da gente estar no ventre da nossa mãe, Deus já pensou em nós. E olha que coisa interessante. Antes mesmo do seu pai e da sua mãe pensarem em ter você, Deus já tinha na mente dele você. Ele já tinha em mente ter um relacionamento com você. Hoje eu vejo muitas pessoas, quando falam de propósito, elas tentam buscar em pessoas ou em coisas um propósito. Mas o propósito, ele não vai existir se Deus não estiver ali. Se Deus não... se a gente não deixar o propósito de Deus, que é o relacionamento dele, fazer parte da nossa vida, a gente não vai conseguir ter um propósito, um objetivo principal. Amém? Aí tem um livro que chama Uma Vida com Propósito. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ler esse livro. Eu vou citar uma frase que ele fala assim, ó: Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, Ele é a fonte dela. Paula, põe para mim Efésios 1, versículo 4. Efésios 1. Aí a confirmação do Senhor. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele, em amor. Nos predestinou ou nos escolheu para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então é a confirmação de que a vontade de Deus era ter um relacionamento com a gente. Amém? Para o louvor da sua glória, a graça a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Amém? Aí agora eu vou tentar falar um pouco sobre liberdade e verdade. João 8:32. A palavra diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para a gente conhecer a verdade, a gente tem que perguntar para Deus. Amém? É a mesma coisa quando você compra você compra um liquidificador. Que nem eu uma vez levei um computador para uma loja. E quando eu fui ligar ele, eu não vi que ele estava no 110 e a loja de shopping normalmente é 220. Queimou na hora. Fez um estouro na loja e queimou na hora. Porque eu não me atentei. Então, normalmente, quando a gente compra um celular... Hoje em dia é mais celular, né? Não sei se vocês têm o hábito, mas de ler um manual. Lá fala o que fazer, como o que não fazer. Ou que nem quando você compra uma roupa que tem aquela etiqueta que põe um X na máquina de lavar... Ou no cloro, que faz dizer assim, ó, não ponha numa máquina de lavar, né? Senão estraga a usabilidade, né? Então a gente tem que ter o hábito de ler um manual. A gente às vezes não tem. E quando o Senhor fala sobre verdade, a verdade está no manual dele, que é a palavra de Deus. Uma vez a Paula falou numa abertura de culto, uma coisa que eu sempre lembro. Quando eu faço alguma coisa que eu falo, fiz coisa errada.
Eu lembro que ela falou assim, a Bíblia é o nosso GPS, guia, né? Que o Uber abre lá para te levar, entra na direita, entra à esquerda, farol. Ali em seguida tem, sei lá, um buraco. Então a polícia está próxima de te castigar, ou Deus não vai mais te ouvir. A palavra de Deus diz que se a gente se arrepender, e se a gente falar ao Senhor, olha, eu me arrependo de ter feito tal coisa, o Senhor me perdoa, Ele perdoa. E aí começa do zero, sabe? Joguinho começa do zero. Quando você perde, aí você começa do zero. E aí ele começa do zero, porque ele não vai ficar te apontando, falando, não, mas você lembra aquele dia? Você lembra aquela vez? Você lembra que... Não? Deus não faz isso com a gente. Aí eu vou falar para vocês, homens e mulheres, como ter um relacionamento com Deus. Ou quem vai nos guiar para ter esse relacionamento com Deus? E aí Deus mais uma vez nos surpreende. Porque Jesus podia ter vindo, morrido, ressuscitado e ido embora e estava tudo bem. Ele já tinha cumprido com a promessa dele. Amém? Ele fala lá em João 14:16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. Vocês não estão sozinhos. Vou falar mais uma vez, vocês não estão sozinhos. O Espírito de Deus habita em nós. Ele não está só do nosso lado, Ele está dentro de nós. Mas a gente precisa deixar Ele fluir em nós. O propósito de Deus é que nós tenhamos um relacionamento com Ele, para que através desse relacionamento, Ele mostre para nós quem Ele é, para que nós possamos levar para outras pessoas esse relacionamento. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas sabe quando você está numa tribulação, naquele perrengue mesmo, sabe? Assim que você fala, não sei o que eu vou fazer, Senhor, e agora? E não sei se já aconteceu com vocês, mas você sentiu uma paz? Que você fala assim, da onde vem essa paz? Ou uma alegria? É o Espírito, é quando você deixa o Espírito Santo agir. E não mais os seus pensamentos. E não mais aquela coisa de achar que não vai dar certo. Ou mais uma vez vem uma luta. Ou, Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu de você. Porque lembra que Ele te criou antes mesmo dos seus pais? Ele já tinha um pensamento sobre você. O que nós precisamos é falar, Senhor, qual é o propósito? Eu quero ter esse relacionamento com você. Amém? Eu quero que o Espírito, eu quero ouvir a voz, eu quero sentir essa voz falando comigo. E eu quero poder levar essa voz para outras mulheres, para outros homens, para outras famílias, porque é para isso que você foi chamado. O seu propósito agora é continuar aquilo que Jesus já veio fazer. Jesus ensinou, Jesus curou. Jesus, ele mostrou ao mundo quem verdadeiramente Deus era. Jesus mostrou isso. E ele falou assim, ei que eu vou para o Pai, mas eu deixarei com vocês um conselheiro. E ele fala lá em Mateus que ele iria deixar conosco e que nós faríamos coisas maiores do que ele até. Se nós confiarmos, acreditarmos e termos um relacionamento com Deus. Aí vem uma pergunta. Quanto tempo você tem se relacionado com Deus? E eu não estou falando de quantidade. Eu estou falando de qualidade. Qualidade. Vou dar um exemplo. Eu tenho 2 netos. Lindos. E eu tenho uma qualidade de relacionamento com eles diferente do que eu tive com os meus filhos. Porque com os meus filhos eu trabalhei muito. Então eu viajava, eu ficava dias fora, né? Para implantar sistemas. Então eu não tive qualidade de vida com meus filhos. Eu lembro de muitas coisas que eu vivi com eles, mas eu fico com aquilo assim, eu poderia ter vivido mais, sabe? Aquela sensação de que eu poderia ter vivido mais coisas, mas eu tinha que trabalhar.
Hoje, com meus netos, não. Se eu estiver lavando louça e eles chegam, eu paro de lavar louça e vou brincar com eles. E às vezes a gente até esquece, né, de que tem que fazer comida, que as crianças precisam comer, né? Porque eu quero ter a qualidade com eles. Porque eu quero que quando eles cresçam, eles lembram, tenham boas memórias comigo, né? E Deus, Ele quer exatamente isso com a gente, qualidade. Porque quando vier uma tribulação, quando vier uma situação, ou quando Ele te colocar para falar com alguém, você, com esse relacionamento que você vai ter com Ele, vai fluir, sabe? Vai fluir. Aquele medo que você tem de falar, você fala assim, eu não sei se eu vou falar, e a pessoa vai aceitar, vai passar, e você vai ser usado, o Espírito Santo vai... Porque você está dando liberdade ao Espírito Santo. Você está se envolvendo com o Espírito Santo. Você está deixando Ele te usar. Você está deixando que o propósito de Deus comece a acontecer. Vocês estão conseguindo entender? Vai ser algo tão maravilhoso. Porque quando a gente tem um relacionamento com Deus, eu acredito que assim, a gente acorda agradecendo e a gente dorme agradecendo. Amém? É você louvar lavando a louça, é você louvando no trabalho, é você lembrando coisas que Ele já fez por você e por pessoas que você conhece. Em janeiro a gente teve uma viagem em família, e eu e a Cátia, a gente foi andar na praia, né? Que a gente é parente, né? Agora a gente é família. E ficamos nós três, pegamos e a gente foi caminhar pela praia e andamos. Porque ela começou a falar de coisas que Deus já havia feito na vida dela, como Deus agiu na vida dela. E eu fui falando para ela também, nossa, mas Deus também... E fui falando. Porque como é bom quando a gente se reúne para falar daquilo que Deus fez, né? Ou daquilo que Deus faz, né? Porque Ele não só fez, Ele continua fazendo. Como é bom isso. Porque eu edifiquei a fé dela, ela edificou a minha fé. E aí eu sempre penso assim, se Ele fez com ela, Ele vai fazer comigo também. No tempo dele, na hora certa, como disse a palavra, mas Ele vai fazer. Porque o propósito dele vai acontecer. Então, o que eu te chamo hoje para se atentar é a isso. Para o propósito de Deus acontecer na nossa vida, a gente tem que ter um relacionamento com Ele. De pai e filho. De pai e filho. Eu sempre falo para os meus filhos, quando vocês precisarem de uma mão, a minha está aqui. Eu vou sempre ajudar vocês. Quando vocês fizerem coisa errada, eu vou puxar a orelha, mas eu vou estar com vocês para passar pelo erro e a gente acertar. E quando vocês acertarem, eu vou estar aqui para aplaudir. Eu acredito que Deus faz exatamente assim com a gente lá de cima. Ele aplaude quando a gente acerta. Ele aplaude quando a gente fala assim, eu não vou me desesperar, eu não vou entrar em depressão, eu não vou me entristecer, eu não vou deixar essa situação tomar conta, mas antes eu vou me alegrar no meu Senhor, antes eu vou louvar a Deus, antes eu vou colocar esse problema nas mãos do meu Senhor, porque eu sei que Ele vai agir. E eu acredito que Ele fala agora ela está entendendo agora ela está entendendo o meu relacionamento com ela. É isso que eu quero. Eu quero que ela confie em mim, assim como eu quero confiar nela. Vocês não têm aquele amigo de confiança? Que você pode contar, que você sabe que se você ligar e falar, estou precisando de você, a pessoa aparece na sua casa. É assim que Deus quer estar com a gente. A hora que a gente falar, Senhor, estou precisando do Senhor, e Ele vem. E a gente sente essa presença, e a gente sente essa paz. É relacionamento. E esse propósito vai levar a gente à liberdade e à verdade de Deus. Amém? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito de Deus habita em você. Olha o quão importante você é. Além de Cristo morrer por você na cruz, passar por toda aquela humilhação que Ele passou, hoje Ele habita em você. E Ele quer ter um relacionamento com você. Amém? Ele quer que você lembre dEle todos os dias. Ele quer que você fale com Ele todos os dias.
Não só no domingo, quando você vem para a igreja, não só quando tem alguma coisa. Não, sempre. Ele quer sempre estar, Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer fazer parte do seu dia a dia. O Espírito Santo, Ele fica dentro de nós, torcendo para que a gente chame Ele e fala, vem, faça parte de mim. Venha, eu quero ter esse relacionamento. Sabe? É isso que Deus quer para a gente. Então, que hoje você se abra para o Espírito Santo. Ele habita em você, uma pessoa muito importante habita dentro de você. Muito importante. É uma pessoa que te ama, que deseja que você prospere, que você se dê bem, que você leve a palavra de Deus, que você, assim como você foi liberta, liberte outras pessoas. E Ele quer usar você. Ele poderia usar qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa, mas Ele preferiu, Ele escolheu, como disse a palavra, Ele escolheu habitar em você. Ele escolheu usar você. Amém? Amém? É o louvor? Oh. A paz, irmãos, boa noite. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nome do Senhor. Quero te convidar a exaltar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Ele é santo, Ele é poderoso, não há outro como Ele. E eu quero te encorajar a adorar o nome do Senhor, amém? Gerações rendidas em louvor.
Aleluia, aplauda o nome dele. A sua bondade nos seguirá aonde quer que nós formos. A bondade de Deus nos acompanhará todos os dias. Quantos disseram para o Senhor hoje: eu te amo, Jesus, eu te amo, Deus, eu te amo, Senhor, a tua graça nunca falha. As situações podem se levantar, mas eu continuo te amando, amém? Nada pode me impedir de te amar. Ninguém pode nos afastar e nos separar do amor de Deus. A palavra de Deus diz, e eu fico com a palavra de Deus, amém? Você fica com a palavra de Deus? Ela fala que ninguém pode nos separar do amor de Deus. Então nós vamos declarar isso: te amo, Deus, e a sua bondade nos seguirá todos os dias. Diga: te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. É fiel em todo tempo, em todo tempo. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Diga: sua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo é. Eu vivo de Deus. É fiel em todo tempo, é fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. Esse eu em todo tempo. Diga: esse eu em todo tempo. Em todo tempo tu és, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. Diga: tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá,
Deus, você pode se assentar. Hoje é um dia que nós estamos aqui para receber do Senhor, né, tudo aquilo que Ele tem para nós, né? A Karen já falou um pouquinho, eu já recebi a minha porção. Nós sabemos que Deus tem um propósito para nós, né? E o formato mudou um pouco hoje, tá, gente? Nós vamos ficar todos juntos, porque lá embaixo, a cozinha, onde as crianças ficariam, está cheio de barro lá, então não tem condições. Os homens ficariam no salão de baixo, né? Então, nós vamos ficar todos juntos, porque as crianças estão no salão de baixo, tá bom? Então, para que vocês entendam o formato, então a gente está passando para vocês, tá bom? As mulheres e os homens, eles se reunirão sempre juntos, no mesmo dia, porém em espaços diferentes. Amém? Mas hoje, nós nos reuniremos todos juntos. Amém? Então, o Arnaldo vai estar trazendo a palavra e logo depois nós vamos tomar o nosso café. O formato totalmente diferente. Amém? Paz, irmãos. Amém? Glória a Deus. Não. Amém. Como a Rosângela avisou, né? Nós vamos ter uma ministração única hoje. Amém? E vamos falar sobre verdade e liberdade. Amém? Glorifico a Deus. Nossa irmã Karen trouxe uma reflexão muito, muito importante a respeito de propósito, né? Muito profunda. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus, amém? Vamos orar também para o nosso pastor. Nosso pastor gostaria de estar muito com a gente aqui, mas ele, né, e a nossa irmã Ivete estão recarregando as baterias, eles precisam de descanso, amém? Em nossas orações, né, não devemos esquecer do nosso pastor, amém? Então, lembre sempre, peça ao Senhor, vamos orar para o Senhor refazer, dar as forças. A batalha não é fácil, não é fácil, né? A posição que eles estão é de muita responsabilidade e eles precisam estar equipados, estão fortalecidos, nós devemos sempre estar orando por eles, amém? Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que tu já preparaste e colocaste, Senhor Deus, em meu coração. Espírito Santo de Deus, que a tua palavra, Senhor Deus, flua, Senhor Deus, que fale, Senhor Deus, aos nossos corações. Nós queremos dizer, Senhor Deus, que nós somos dependentes de ti, nós somos, ó Senhor Deus, carentes de ti, Senhor. Que pedimos a Ti, Senhor Deus, que Tu, Senhor Deus, esteja direcionando todas as coisas, dirigindo, Senhor Deus, as nossas vidas. Nós queremos, ó Senhor Deus, ter vidas cheias, nós queremos ser vidas, Senhor Deus, ó Pai, repleta, Senhor Deus, do Teu tão Santo Espírito, Pai. Te pedimos, Senhor Deus, que Tu esteja, Senhor Deus, ó Pai, tocando, ministrando, Senhor Deus, as áreas que nós necessitamos, Senhor Deus. Que Tu esteja, Senhor Deus, tratando para que nós possamos, ó Senhor Deus, sermos a cada dia, Senhor Deus, parecidos contigo e que nós possamos, Senhor Deus, agradar em tudo ao nosso Deus Pai e que nós possamos, Senhor Deus, ter uma vida, Senhor Deus, de gratidão, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Seja, Senhor Deus, com os teus servos, Senhor Deus, o pastor Gerson, a irmã Ivete, Senhor,
que estão, Senhor Deus, ó Pai, viajando, Senhor, que Tu esteja cuidando dos Teus servos, que Tu, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, renovando as forças, Senhor Deus, físicas, espirituais, Senhor, que Tu esteja tratando, Senhor Deus, de emocional, todas as áreas, Senhor Deus, que os Teus servos, ó Senhor Deus, necessitam, que Tu esteja, Senhor Deus, ó Pai, suprindo, Senhor Deus, todas as coisas, ó Pai, em Cristo Jesus, Pai. É o que nós oramos neste momento, Pai, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. O texto da palavra de Deus que nós temos para nessa noite se encontra em João, capítulo 8. Amém. Nossa irmã Karen vai estar colocando para nós. João, capítulo 8, os versículos 31 a 36. Amém? Vamos seguir. Aqueles que têm Bíblia, né? Que gostam de seguir na Bíblia, mas também temos aqui na projeção, tá bem? Então vamos lá. 8, 31 a 36. Nossa irmã Carité citou, né, um dos versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Até esse versículo aqui. Amém? Então, a palavra de Deus, aqui interessante, né, do contexto dessa palavra que nós estamos trazendo nesta noite, tudo partiu, né, cada um tem uma ótica, mas o que me chamou a atenção muito foi o versículo 25, em que, nesse versículo, nós encontramos alguém perguntando, né? Quem é você? Quem é você? E realmente uma pergunta que, né, uma curiosidade que muitas pessoas têm no mundo. Quem é Jesus? Né? Nós sabemos que os discípulos conheciam, sabíamos que, né, muitos já conheciam Jesus. Mas aqui partiu de uma pergunta: quem é você? E Jesus, ele ali, né, em todo momento se apresentando para as pessoas, e surgiu essa pergunta. Então, né, havia uma curiosidade. E o mundo, né, um dia que nós vivemos, existe uma curiosidade em saber quem é Jesus. Um diz que é um grande profeta, outro diz que é um grande mestre. Cada um fala de Jesus de uma maneira. E aqui Jesus, ele se apresenta, né, até chegar esse momento aqui, que é tremendo, que diz que alguns judeus aqui haviam crido nele, né, já estavam seguindo ele. Né, então, saindo aqui, né, da maneira com que eles adoravam, que eles entendiam a respeito de Deus, e estavam seguindo a Jesus. Amém? Jesus tinha muitos seguidores. E a palavra de Deus aqui, né, nessa noite aqui, sobre verdade e liberdade. E Jesus, ele estava se apontando para ele, né, como a verdade. Né? E vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E sem Jesus, sem o conhecimento de Jesus, né, é claro também da sua palavra, né, como nós podemos ser livres? Sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador, como viver a verdade, como viver os projetos, os propósitos, os planos que Deus tem para nossas vidas. Amém? É uma ilustração assim, né? Eu estava verificando lá e estava pensando numa ilustração assim, né? Que existem alguns peixes, que são os peixes, né? Eles falam que é pulmonado esses peixes, né? São os peixes que vivem assim, mais no lodo, assim, né? Na água barrenta, assim, né? E de tempos em tempos, esses peixes assim, eles sobem à tona assim para dar
aquela puxada de ar assim, e depois eles descem novamente, né? E ficam ali na água barrenta, ali, né? No lodo, ali, por um tempo, né? Ali, naquela lufada, naquela puxada, né? Aquela puxada de ar que ele pegou assim, ele, né, consegue viver um tempão debaixo lá, né? Da terra. Tem até eu não sei qual é a modalidade lá, um tipo de uma modalidade lá de esporte de natação lá, que um dia eu estava vendo assim, que a pessoa lá dá aquela respirada assim, né, e depois desce assim, né, naquela profundidade assim, que aquele tanto de ar que ela puxou, ela desce assim em profundidade assim e consegue ficar um tempão lá embaixo, né? Eu confesso que muitas vezes assim, né, quando era pequeno assim, de balde d'água assim, a gente confiava assim, né, fazia umas competição assim, né? A gente faz traquinagem assim quando a gente é jovem assim, né, quando é criança assim, né? E a gente ficava disputando quem ficava mais tempo debaixo da água, né? Às vezes a gente saía assim meio roxo, né? Meio roxo assim, meio sem cor assim para lá, né? Mas a realidade, irmãos, que nós, né, nós estamos falando aqui de um ambiente, do ambiente que esses peixes aqui foram projetados para isso, para viver ali. Né? Às vezes, assim, eu vejo assim aqueles programas de sobrevivencialista lá, né, e vimos assim que quando uma pessoa vê aquele barro assim, vê vamos dizer aquele charco assim de água assim, ainda que uma lâmina assim, ele sabe que ali tem peixe, né? Porque quando, né, chove lá, tipo assim, né, lá na África, assim, que chove bastante, assim, a água vai ficando escassa. E ali, com certeza, lá você vai encontrar algum peixe lá, né? E eles ficam olhando assim para ver se tem algum movimento assim, né? A realidade é que nós, irmãos, nós somos projetados por Deus, Deus nos fez para que nós vivêssemos a verdade para, né, viver em liberdade. O que é a verdade para nós? Jesus, ele se apresentou como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi assim que Jesus se apresentou. Aqui, ele está falando a respeito do conhecimento. Né? O conhecimento, como é importante o conhecimento da verdade para nós. Nós, né, como a Karen falou, sem GPS, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos ficar parados, estacionado no mesmo lugar. Mas se nós conhecemos a verdade, nós nos vamos movimentar tal como agrada ao Pai. Nós vamos nos movimentar de maneira agradável. Deus, ele vai rir, ele vai se alegrar com o nosso movimento. Amém? Nesse livro aí que a Karen citou lá de Rick Warren, tem um capítulo, eu não lembro qual capítulo, né, da alegria que Deus tem em ver os seus filhos assim, se movimentarem na palavra, viverem a palavra, falar a língua materna, falar a língua do céu. Amém? Então, o que acontece com esses peixes pulmonados, né? Então, eles estão acostumados a viver daquele jeito. E muitas vezes, quando nós estamos longe da verdade, nós nos acostumamos a muitas coisas. Acostumamos uma vida que não foi planejada, não foi projetada para Deus para a gente viver. Amém? Então, é só uma ilustração de como nós não devemos ser. Nós sabemos que Deus criou todos os tipos de ser vivente, mas Deus também, ele colocou nesses seres viventes, as plantas, tudo assim, até como ilustração, né, como testemunho de como a gente pode dirigir, né, pode seguir as nossas vidas. O Senhor Jesus mesmo, ele tomou, né, pegou como parábola muitas coisas assim que Deus criou. Muitas vezes ele falava sobre agricultor, falava sobre a videira, falava sobre muitas coisas. E hoje à noite, Deus me preparou aqui para falar a respeito desse tipo de peixe aqui, que estão acostumados àquele tipo de bioma lá, estão acostumados àquele tipo lá de ambiente. E muitas das vezes, quando nós estamos longe da verdade, lá nós nos acostumamos só dar uma respiradinha, né? De repente, lá a gente vai lá no domingão, a gente pega lá, dá aquela respirada assim, pega aquela mensagem da palavra de Deus assim, aí a gente tenta pegar, só que aquela oxigenação assim, aquele ar assim, né? A semana toda para no outro domingo pegar lá e subir novamente assim, já respirar novamente. E Deus nos chama nessa atenção nesta noite aqui, a importância da verdade, a importância de você nutrir, de você respirar todos os dias, puxar um ar novo todos os dias para você viver com Ele. Então esses peixes assim, eles estão acostumados
acostumados todo dia com aquele tipo de rotina. Pega um arzinho, depois fica um tempão até puxar ar novamente. Isso, irmão, para nós nos ilustrarmos qual a importância da verdade na nossa vida. Aqui a palavra de Deus fala que judeus que haviam crido nele, o Senhor Jesus estava instruindo eles, olha, é preciso que a verdade faça parte da vida de vocês. Que a palavra faça parte da vida de vocês. O exemplo que eu estou dando, como filho de Deus, faça parte da vida de vocês. Então, só uma puxadinha de ar assim, para viver assim a semana toda, irmãos, não vai dar certo. Não vai funcionar. Porque esse não foi o propósito de Deus. Deus não nos planejou para ser assim. Né? Deus planejou para nós respirarmos de maneira sobrenatural. Outra coisa que nós encontramos aqui é a falta, né? Essa água aqui, que eles vivem naquele barro lá, há uma falta. Por que eles sobem lá? Porque existe a falta de oxigenação naquele lugar. Naquele bioma, naquele lugar que eles estão. Não existe. E o Espírito Santo de Deus nos chama a atenção nesta noite para a necessidade que nós temos de renovar. Por isso que nós temos que estar em contato com a palavra de Deus todos os dias. Por isso que nós temos que orar. Por isso que nós temos que viver uma vida assim, né, seguindo os exemplos de Jesus. Para que haja renovação nas nossas vidas. Esse peixe aqui, ele força uma situação para chegar lá, né, ali em cima, lá, puxar o ar lá para renovar. Para renovar. Olha só que esforço. Quando, na realidade, Deus providenciou todas as coisas na sua palavra para que nós estivéssemos alimentados, para que a gente estivéssemos com oxigenação todos os dias. Então, a palavra de Deus aqui nos chama a nossa atenção nessa noite aqui para a importância da oxigenação, da gente renovar, de haver uma vivificação nas nossas vidas. Que a vida flua na sua vida todos os dias. Deixe Jesus ele fluir na sua vida todos os dias. A palavra flua nas suas vidas todos os dias, para que nós possamos agradar ao Pai, para que nós possamos viver tal como Deus nos planejou para nós, nos projetou para viver. A palavra de Deus, esse é o ar condicionado, é o ar do servo do Senhor. Este é o alimento do servo do Senhor. Amém? Então, né? Há um grande problema nas nossas vidas quando nós nos encontramos assim, né, acostumados com as situações. Né? Não. Nós somos chamados por Deus para fazer a diferença nos lugares. Para não viver desse ar forçado, forçar o ar. Nosso ambiente é outro. Amém? Então nós temos que distinguir. Em situações do dia a dia, se aquele ambiente, se aquela situação é para nós. Né? Se é para nós vivermos realmente nesse tipo de ambiente. Muitas vezes a gente tem que pegar e filtrar, e olhar assim e filtrar qual é o ambiente que nós estamos. Nós temos que ter essa sensibilidade pelo Espírito Santo de Deus que está em nós, de a gente sondar e ver se aquele ambiente lá é correto para nós. E isso diz a respeito até da nossa hombridade aqui, na questão também das mulheres e dos homens. Existem, né, para homens, muitos ataques em setores na vida dos homens, ainda mais na questão sexual. Nós sofremos ataques todos os lados. E nós temos que saber se aquele ambiente é para nós ou não. Tem oxigênio, tem algo de Deus para nossas vidas naquele lugar ou não? Se não tem, a gente filtra. A gente, né, sai dali e vai para viver a vida com Deus. A vida tal como Ele planejou, como Ele projetou. Amém? É possível estar no mundo e não se envolver. A palavra de Deus nos ensina isso. É possível você estar no mundo, mas não se envolver com as coisas do mundo. 2 Timóteo 3,16, eu gostaria que a nossa irmã Karen colocasse para nós estar lendo. É possível, né? Muitas vezes assim, né, nosso pensamento é assim, puxa vida, né? É difícil, hein, né? É difícil a gente viver, né, nesse tipo de ambiente, né, nesse tipo de lugar sem oxigenação. Né? Tem muitas pessoas que ao nosso redor assim que são, né, são nocivas. Diz a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça.
Então, haverá situações na nossa vida que a gente precisa, né? A situação vai nos ensinar a nós confiarmos em Deus, nós temos a palavra de Deus para podermos viver aquela situação. Amém? Na repreensão, a gente precisa repreender, né? Repreender assim, né? Pautado na palavra de Deus. Se você for repreender, se você for chamar a atenção do seu jeito, ou somente para dizer assim, ó, você tem que fazer isso porque eu estou falando, né? Não tem embasamento nenhum. Para repreensão, né? Para você poder repreender, para você poder corrigir, para você poder instruir, né? Na palavra de Deus. Então, nós precisamos aqui de água limpa para a gente poder viver. Nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus diz aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para tudo que nós precisamos na nossa vida. Então, a gente não consegue viver num charco de lodo, não, irmão. Nós precisamos da água limpa, água cristalina, né, de Deus para a gente pegar e a gente viver. Então, renovação, né? Então, água barrenta. Na água barrenta você não tem visibilidade, né? Visibilidade. Você, né, está em contato com muita sujeira. A sujeira tem doença. Então, muitas vezes tem doenças assim que não é nem física, mas é espiritual, emocional, que muitas vezes ali é porque você está no lugar errado. Você está querendo oxigenar a sua vida de forma errada, longe da palavra de Deus. Então, água parada, água barrenta lá, tem doença. Então, também, né, viver sufocado, né? Tem momentos assim que vocês estão com uma pressão demoníaca, um sufocamento assim, que você sabe que aquilo não vem da parte de Deus. Deus nos chamou para a liberdade. Deus nos chamou para... Então, se o ambiente é tóxico, se o ambiente te sufoca, se tal situação ela está te sufocando, te pressionando para fazer coisas erradas, se pressionando para coisas erradas, aquele ambiente lá, aquilo não é de Deus, não provém de Deus. Então, você não está vivendo a plena liberdade. Você pode estar vivendo num charco de lodo. Você pode estar vivendo numa água barrenta. Entendeu, irmãos? Precisamos, irmãos, detectar se estamos mergulhados em Cristo ou se nós estamos mergulhados no ambiente errado. Nós precisamos estar atentos com isso. Amém? Como podemos ser libertos? O que a palavra fala dos ensinos de Jesus? Em o próprio livro de João, capítulo 17, versículo 17, 17 diz assim para nós: santifica-os, né? Vou ler também o 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus falando a respeito. Ó. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, olha, há uma realidade espiritual aqui, que Jesus aqui, ele toca no assunto aqui, para a gente poder trazer para a nossa vida. Nós não somos de um ambiente aqui, nós estamos no mundo aqui, mas não somos desse ambiente. Esse ambiente aqui não nos nutre, não nos fortalece, não nos faz ter a semelhança de Cristo. Entendeu? Então, Jesus aqui ó, diz assim: eu não sou do mundo, como eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, é desta verdade que nós estamos falando. Jesus estava se apontando para ele, estava se apresentando, né, se apontando para ele, né? Eu sou a verdade. Porque na palavra de Deus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele estava apontando para ele, mas estava apontando também para a verdade, que é a palavra de Deus. Ela revela a nós, para nós podermos viver conforme agrada, conforme o propósito de Deus, conforme agrada o Pai. Amém? Então, nós temos que estar focados nisso. Então, a palavra de Deus, né, ela instrui como nós podemos viver a verdade, né? Que Jesus estava falando, né? Que Jesus estava declarando, né? Que quando nós estamos no ambiente correto, nos nutrindo da palavra, a santificação acontece nas nossas vidas. Só podemos ser santos como Deus é santo se nós estivermos no mesmo ambiente, no mesmo plano, né, no mesmo propósito, né, naquilo que Ele planejou para nossas vidas. Não há vida longe de Deus. Não existe vida longe de Deus. Amém? Conhecer, né? Paulo ele instruiu os Tessalonicenses, né?
e a respeito da palavra, né? 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Gostaria que a nossa irmã Karen estivesse projetando para nós, 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses 5, 21 e 22. Diz assim: mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Primeiro, tá certo. O que é bom. Afaste-se de todo tipo de mal, do mal. Amém? Então é esta a instrução que a palavra de Deus nos dá, né? Para a gente se afastar de tudo que é mal. Se afastar daquele ambiente, daquilo que não foi projetado para nós. Amém? Então, nós precisamos da palavra, né? Precisamos da palavra de Deus. Mateus 13, 15. Vamos ler também algo muito, muito interessante que a palavra de Deus nos instrui a respeito da verdade e liberdade. Diz assim, no 13, 15. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria. Amém? Mas, sim, vou ler também o 16. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém? Então, nós somos abençoados, nós somos privilegiados, porque muitos profetas lá atrás, eles ouviram falar de Jesus. Eles ouviram falar que viria o Messias. E nós, nos dias de hoje, nós temos esse privilégio, nós temos essa alegria de conhecer Jesus. Amém? Então, irmãos, a verdade é que nos liberta. A verdade que nos põe no lugar seguro, nos braços do Pai. Então, precisamos entender que ambiente que nós estamos. Nós precisamos a cada momento ter a sensibilidade, nós rogar ao Espírito Santo de Deus que nos mostre qual é o ambiente que nós estamos. E viver no ambiente correto. Então, se você busca a verdade de Jesus, nada mais, né? Como é aquele, eu não sei como que é, né? Que chama esse esporte aí que a pessoa desce ali com ar, né? E aí, né? Vive né? No ar, vai lá profundo com Deus. Então, né? Uma coisa é boa, né? Dessas pessoas, elas estão nadando num lugar que ela tem uma visão profunda, né? Então, Deus está nos convidando nessas noites, irmãos, para nós vivermos nas águas, água dele, nas águas cristalinas, na fonte de água viva. Deus está convidando nessa noite para nós vivermos no ambiente correto. Amém? Se o que você vê na sua vida é semelhante a um charco de lodo ou água barrenta, você precisa abandonar esse lugar, né? Esse lugar, com certeza, não foi feito para você. Deus nos chama nesta noite para nós vivermos nas águas cristalinas, na fonte de água viva. Que Deus tem para nós, essa água que Deus tem para nós, ela se renova a cada dia. Amém? Quem vive nessa água cristalina aqui, né, se renova, diferente desses peixes aqui que, né, pulmonados aqui, vive num lugar onde a água se renova. Deus, né, que o Espírito Santo de Deus está querendo dizer para nós essa noite? Deus tem algo novo para nós todos os dias, para instruir nossas vidas, para direcionar nossas vidas, para corrigir, puxar nossa orelha. Deus tem algo novo para nós todos os dias. Amém? Que nós possamos viver o novo de Deus todos os dias. Que nós possamos viver a renovação que Deus nos traz todos os dias. Amém?
Então nós precisamos cuidar, né? Aqui com uma sala única, aqui cuidar da nossa sombridade e cuidar também, né, do que Deus chamou da sua singularidade como mulher. Nós precisamos zelar daquilo que Deus nos deu. Amém? O pecado da imoralidade, né? Pecado também, o que é? É não vivermos como estávamos originalmente lá, né? Como Deus criou, né? Deus criou de uma forma. Não estar, né, de maneira original, né, como lá no Jardim do Éden, lá, é pecado. Porque Deus nos formou, Deus formou para ser exclusivo dele. Nós sabemos que no Jardim do Éden, lá, Deus ele descia, ele tinha intimidade com o homem, todos os dias lá, né, ele tinha, né, na viração lá do dia lá, ele descia para conversar com o homem. Já imaginou, assim, uma intimidade se você conseguir uma intimidade com Deus assim, de estar conversando assim, né? Uma vez aqui nós ouvimos uma ministração de uma irmã que ela conseguiu, né, numa intimidade com Deus assim, de conversar, não sair de casa assim, sem conversar com o Espírito Santo, sem conversar com Deus, né? E saber, né, até o traje a roupa que ela ia usar, como também o que ela ia falar, né, né, como se portar, o direcionamento para aquele dia, né, a direção nova para aquele dia. Então, Deus ele nos chama, queridos, para uma intimidade, vida de intimidade com Ele. Então, não estar como nós fomos originalmente lá, né, projetados por Deus no Jardim do Éden, já é pecado, né? Porque lá no Jardim do Éden nós sabemos lá que Deus ele deu várias ordens para o homem. E hoje a gente pensa assim que não existem mais ordens, né? Que a gente pode viver assim como a gente quer. A palavra de Deus continua nos dando ordem, nos dando diretriz para nós vivermos uma vida que agrada a Deus. E muitas vezes nós preferimos, né, viver no barro lá e depois, de tempos em tempos, dar uma puxada de ar. Deus nos convida para ter uma vida de intimidade com Ele. Deus nos convida para ouvir as diretrizes que Ele tem para nossas vidas. Deus nos chama para uma vida de propósito. Amém? E, como igreja aqui, cada um aqui tem um propósito. Eu não sei se vocês sabem disso. Cada um tem um propósito. Deus chamou aqui como corpo aqui para nós ocuparmos cada um lugar. Isto é a igreja. E nós temos que estar, nós procurar, nós devemos conversar com Deus assim para que Ele revele a nossa posição dentro do corpo, para a gente poder agradar a Deus. Amém? O pecado arruina a imagem de Deus em nós, ou seja, nós não refletimos mais, né, a perfeição de Jesus. Deus nos chamou para nós sermos imagem e semelhança de Jesus. Então, é algo para nós refletirmos. Como que nós estamos caminhando na presença do Senhor? Se estamos caminhando na presença do Senhor, refletindo a luz de Jesus. Se estamos testemunhando a respeito de Jesus. Se estamos guardando a palavra de Deus no nosso coração. Amém? Aqui no coração, irmãos, é um depósito. É um depósito. Cada palavra, né? Cada palavra que Deus nos dá tem que ser guardada. Porque haverá um momento na nossa vida que a gente vai precisar de uma resposta. Né? E o Espírito Santo de Deus ele vai fazer você lembrar da palavra de Deus que você está lendo. Muitas vezes a gente fica assim, né, pensando, né? Quando eu entreguei minha vida a Jesus, então, né, tínhamos uma rotina assim, né, de a gente gravar naquela semana lá, a gente pegava um versículo, naquela semana lá, a gente ficava aquele versículo, gravando aquele versículo, né, para trazer para a vida, né? E eu fiquei pensando, né? Mas a palavra de Deus, ela nos orienta, né, para a gente guardar aquele tesouro. Uma hora você vai precisar daquela palavra. Uma hora você vai precisar de direção. Uma hora você vai precisar respirar e ter o alívio lá do Espírito Santo de Deus. Então, que a vida não seja como esses peixes aqui, né? A vida do sufoco, né? Você puxa e tem ali, ficar ali, ó, um esforço danado para sobreviver com aquela palavra só, com uma palavra só. Nós temos a oportunidade, nós temos o privilégio aqui de guardar a palavra de Deus no coração. Diz, né, a palavra de Deus que nos últimos dias aqui serão dias terríveis. São dias que nós necessitaremos da palavra mesmo.
né? Nós vemos em igreja, principalmente na China, assim, que lá eles compartilham, né? Eu estava vendo a respeito, assim, né? Um relato de missionário, né? Que eles pegavam a palavra de Deus assim, eles cortaram em vários, assim, desfacelaram a Bíblia assim, cada um ficou com uma página. E eles gravavam, ficava com aquela folha lá, e aí ficavam assim, lendo aquela página. Quando eles ficavam assim, falavam assim, opa, já gravei aqui, a guia nossa já está gravada. Eles pegavam, trocavam com outro, falavam assim, olha, você tem outra página lá, tal, trocava com outro assim, né? E tudo isso aí escondido daqueles que perseguiam cristão, né? Que eles perseguem cristão, né? Haverá dias, irmãos, que nós necessitaremos muito da palavra guardada no nosso coração, para a gente poder viver a vida que agrada a Deus. Nós vemos dias terríveis, dias difíceis. O convite do mundo é para a gente viver em água barrenta todos os dias. Para a gente nadar assim, né, viver no sufoco, sem visibilidade, sem oxigenação. Mas Deus nos convida para nós termos vida de intimidade. Nós aprofundarmos no conhecimento da sua palavra. Conhecimento dos projetos, dos planos que Ele tem para a nossa vida. Amém? Para que nós possamos viver isso mesmo, né? A verdade do Senhor, nossa vida, para viver a plena liberdade. Amém? Deus nos dá essa liberdade para nós vivermos tal como Ele nos ensina. Amém? Que você possa guardar a palavra no coração. Guarda a palavra no coração. Insista em ter intimidade com Deus. Porque a sedução aí no mundo, né, os convites, os prazeres aí no mundo são muitos os convites. E Deus nos convida nessa noite para nós termos uma vida de intimidade com Ele. Amém? Que você possa ter uma vida de intimidade com Deus. Amém? Para que você possa viver essa verdade. Vamos ficar de pé, vamos orar. Depois eu passo a palavra para a Rosângela. Amém? Pai querido, Deus de amor, nós ouvimos a Tua palavra, nós te louvamos, nós engrandecemos o Teu santo e bendito nome, Espírito Santo de Deus, porque Tu revelas, Senhor, aquilo que está no coração do Pai, aquilo que está no íntimo do coração de Deus, e traça, Senhor Deus, aos nossos corações, para que nós possamos, Senhor Deus, viver, Senhor Deus, de tal forma que agrade, Senhor, a Ti. Pai, nós levamos, Senhor Deus, cativos, Senhor Deus, ó Pai, Senhor Deus, a Ti, Senhor Deus, as nossas mentes, os nossos corações, ó Pai, que tudo aquilo, Senhor Deus, que, ó Senhor Deus, tenta roubar, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, tenta tirar, Senhor, dos nossos corações, Senhor Deus, que não prospere, Senhor, mas, ó Senhor Deus, que não somente, Senhor Deus, ó, seja guardado, mas que gerem frutos, ó Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, Senhor, que nossas vidas, ela testemunhe, que elas, ó Senhor Deus, brilhe a luz de Cristo, e que nós possamos, ó Senhor Deus, em tudo, Senhor Deus, em tudo Te agradar, Senhor. Pai, que nós possamos, Senhor, estar no centro, Senhor Deus, da Tua vontade, que nós possamos viver os Teus propósitos, Senhor, que nós possamos, ó Senhor Deus, ó Pai, tal como Isaías, ser instrumentos, ó Senhor Deus, para a cura, Senhor Deus, de outras vidas, para, Senhor Deus, ser luz, Senhor Deus, aquele que está cego, aquele que está, Senhor Deus, ó Pai, procurando, Senhor Deus, Te conhecer, ó Pai. Na Tua palavra, Senhor Deus, nós vimos, ó Senhor Deus, que muitos, ó Senhor Deus, estavam se rendendo, Senhor Deus, a Ti, Senhor. E nós, ó Senhor Deus, nesta noite, ó Senhor Deus, renovamos, ó Senhor Deus, a nossa atitude de, ó Senhor Deus, render, Senhor Deus, aos Teus pés, ó Pai. Porque nós sabemos, ó Senhor Deus, que Tu tem palavra, Senhor Deus, de vida eterna. Tu tens, Senhor Deus, tudo aquilo que nós necessitamos, ó Senhor Deus. E nós, ó Senhor Deus, nesta noite, ó Pai, queremos, ó Senhor Deus, render-nos, Senhor Deus, novamente, Senhor Deus, a Ti, Pai. Nós louvamos, ó Senhor Deus, o Teu nome, Senhor Deus. Glorificamos, ó Senhor Deus. Santo, santo é Teu nome, Senhor Deus. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Amém, 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 gente. Vamos para o nosso café, vamos nos relacionarmos, né, um com o outro e vamos nos alegrar, né? Está todo mundo assim, ó. Mas vamos nos alegrar no Senhor. Amém? Então vamos tomar café para a gente se alegrar. Amém? Então vamos lá.